Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da quarta semana da Quaresma, dia 31 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus regressou da Samaria para a Galiléia. Foi ali que Jesus disse que o profeta não é honrado em sua terra. Mas ele foi muito bem recebido ali na Galiléia, porque muitas pessoas que estavam ali participaram em Jerusalém da festa e viram a fama de Jesus. Ora, Jesus estava ensinando, e eis que um alto funcionário de Herodes aproximou-se dele, suplicando que fosse à sua casa, porque ele tinha um filho que estava muito enfermo e poderia morrer. Jesus lhe respondeu: se não virdes sinais, não irá acreditar em mim. E ele disse: Senhor, venha logo, senão meu filho morrerá. Jesus disse a ele: pode voltar para casa, que seu filho não morrerá. O homem acreditou e pôs-se a caminho de casa. Enquanto ele estava regressando, eis que vieram ao seu encontro alguns empregados seus, e disseram a ele que o filho estava curado. Ele perguntou a que hora o filho tinha sido curado, e eles disseram mais ou menos a 1h da tarde. E ele então conferiu e recordou que foi justamente nesta hora que Jesus havia dito: seu filho não morrerá, ele ficará curado. E a partir daquele momento, ele acreditou na pessoa de Jesus juntamente com toda a sua família. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje nos despedindo do mês de março, para começarmos um outro mês, o mês de abril. E novamente a palavra de Deus nos é oferecida como um pão diário, o pão nosso de cada dia. Porque o homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Da palavra que nos exorta, da palavra que nos corrige e também da palavra que nos anima. E vivenciando esse tempo quaresmal que iniciamos na quarta-feira de cinzas, ao impor a cinza sobre as nossas cabeças e ouvirmos o convite, converta-te e creia no Evangelho, estamos caminhando inspirados pelo livro do Êxodo, daquele povo que sai da escravidão do Egito, e de uma libertação que dia a dia iria acontecendo e sucedendo, porque esta liberdade, ou esta libertação que o Senhor nos oferece é uma obra diária. Porque muitas escravidões vão tentando envolver a mim e em você para nos aprisionar. Os instintos desenfreados, as violências exteriores, as violências interiores, as dúvidas, as incertezas. De tal modo que nem todos aqueles que iniciaram a caminhada pelo êxodo do deserto chegaram até o fim. Muitos se desviaram tentados por muitas outras coisas, principalmente duvidaram da presença de Deus. Justamente revoltaram contra também o Senhor. Ou outros interesses mais fortes foram capazes de seduzir a muitos e eles se rebelaram contra o Senhor, porque o coração humano é uma terra de inconstância. Aqui então, caminhando nesse deserto da vida, que é a minha vida e a sua vida, esperançosos da força de Deus e às vezes também seduzidos por tantas coisas más, a primeira leitura nos chega hoje, onde o próprio Senhor vai dizer pelo profeta Isaías: não fique contemplando as coisas do passado. Não fiqueis mais somente numa visão historicista do passado. O Senhor agiu com braço poderoso no Êxodo, nas terras do Egito, obras que até hoje nós cantamos e rezamos. Não fiqueis aprisionado no passado, porque eis que eu farei nova todas as coisas. O encontro com o Senhor é sempre um momento de renovação. O tempo da Quaresma é sempre um tempo de renovação espiritual, para fortalecer a esperança, fortalecer a fé e também fortalecer os nossos passos cansados. Por isso, hoje, na primeira leitura, é uma grande profecia de Isaías, onde o Senhor se manifesta dizendo: eis que eu farei novas todas as coisas. Eu me alegrarei com meu povo,
eu purificarei o meu povo, eu perdoarei o meu povo e eu também caminharei com o meu povo. Se ele for fiel a mim, eu também serei fiel a ele. Aqui então, dentro dessa leitura, nós podemos encontrar uma caminhada de Jesus. Jesus que vai caminhando, passando pela vida de muitas pessoas e cada um vai recebendo Jesus de acordo com a sua possibilidade de ver. E o ver é muito importante para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração jamais sentiu o que Deus prepara para todos aqueles que o amam. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos Jesus saindo da Samaria e voltando para a Galileia, a terra da descrença, onde os concidadãos de Jesus não acreditaram nele. E foi ali que ele não encontrou fé e ele disse: o profeta só não é honrado em sua terra. Mas até que as pessoas ficaram assim alvoroçadas com a entrada de Jesus, porque Jesus estava voltando agora como um homem famoso, como um ídolo midiático, de tal modo que as pessoas estavam alegres e fervorosas, não porque criam na pessoa de Jesus, mas por causa da fama. Ele se tornou uma pessoa importante. Então, como uma pessoa importante, elas se alegram e acolhem Jesus de modo muito positivo, de modo festivo, não porque creem que ele é o Cristo de Deus, que ele é o Messias, mas simplesmente porque agora ele é famoso. E Jesus vai dizer: vocês querem sinais para crer, e eu não lhe darei sinal nenhum. Eu não lhe darei, lembra desse evangelho, a não ser o sinal de Jonas. Porque às vezes nós queremos sinais constantes para crer e achamos que consumidores de milagres teremos mais fé, mas o milagre não segura a fé de ninguém. Nós nos esquecemos muito rápido dos milagres e nos revoltamos contra o Senhor quando ele não realiza um milagre novo. Milagre não segura a fé de ninguém. Agora, o sentimento de pertença, sim. A submissão ou temor ao Senhor, isso sim. Por isso, então, alguém ouviu falar de Jesus, é um alto funcionário de Herodes, é um homem nobre e poderoso, ouviu falar também da fama de Jesus e foi até ele ali na Galileia. E com uma súplica de um pai preocupado, de um pai aflito. Meu filho está morrendo em casa. Venha, Senhor, venha à minha casa. Venha curar o meu filho. E Jesus também vai dizer a mesma coisa para ele. Se não virdes sinais, não crerás. Porque Jesus já estava acostumado com a sua terra, com aqueles que ali se encontravam. Ele novamente vai suplicar ainda de modo mais aflito: não, Senhor, venha logo, venha à minha casa para que meu filho não morra. Jesus não fez nenhuma oração grandiosa. Jesus não realizou nenhum rito espetacular. Jesus só falou uma coisa: pode ir, pode ir embora, regresse para casa, seu filho não morrerá. O homem acreditou na palavra de Jesus. Aqui está talvez o grande ensinamento para mim e para você: a fé. Acreditar sem ver, acreditar sem colocar Jesus em prova. O homem acreditou na palavra de Jesus. Ele não precisou de nenhum sinal grandioso externo. Ele não pediu nenhum sinal grandioso externo. Ele acreditou na palavra de Jesus. Acreditar sempre na palavra de Jesus, de que ele é o Deus do impossível. Aqui está o grande desafio para mim e o grande desafio para você. Acreditarmos em Jesus quando não conseguimos pagar as contas, quando a saúde não está bem, quando a família não está bem, quando o sofrimento chegou. Acreditar em Jesus. Aqui muitos duvidamos e muitos caímos. O homem então regressou para casa confiando somente naquela palavra. E enquanto ele regressava, alguém foi até ele dizendo: seu filho está curado. Ele conferiu o horário, perguntou quando foi, mais ou menos 1h da tarde. E ele percebeu que foi justamente nesta hora que Jesus tinha dito: seu filho está curado. E ele acreditou na pessoa de Jesus. Ele não necessitou de sinais extraordinários. Ele não necessitou de grandes coisas. Mas ele acreditou na pessoa de Jesus, na palavra de Jesus, juntamente com a sua família. Então, que esta palavra de hoje seja para mim e para você este incentivo, para pedirmos ao Senhor, suplicarmos ao Senhor a capacidade de crer. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé.
principalmente nos momentos de prova da vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Paz e bem.